Vamos falar sobre vacinas agora? A Organização Mundial da Saúde divulgou em fevereiro deste ano um alerta sobre o perigo crescente do sarampo na Europa e na Ásia Central, principalmente. Os Estados Unidos e o Brasil também enfrentam surtos da doença, considerada uma das mais contagiosas do mundo. No país americano, que chegou a se considerar livre do vírus, já são mais de 150 casos em 17 estados desde janeiro. Olha que coisa terrível. No Brasil, o problema está localizado no Ceará. Para falar da importância da vacina contra o sarampo e da vacinação em geral, o Revista da Cidade recebe hoje o Dr. Renato Kifuri, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações e também médico pediatra infectologista. Seja bem-vindo ao Revista da Cidade. Tudo bem? Regiane, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Como é que a gente pode considerar uma situação como essa, um país que estava considerado já livre dessa doença, de repente aparecem vários casos em muitos estados, mas principalmente concentrados num lugar só. A população baixou a guarda, a gente pode considerar isso? Esse é um dado interessante, porque a gente só consegue controlar uma doença quando boa parte da população, estima-se geralmente para as doenças de uma maneira geral, 95% da população está vacinada contra aquele agente, no caso do sarampo. Se você tem suscetíveis 10, 15, 20%, alguém que aparece naquela população com a doença, hoje com as viagens, com esse mundo globalizado, é muito fácil uma pessoa doente se deslocar para uma área onde não há uma boa cobertura vacinal. Pode dizer, o avião leva as doenças hoje em dia para lá e para cá. E um indivíduo infectado encontra ali na sua comunidade vários suscetíveis não vacinados e consegue reintroduzir a doença numa comunidade. Isso estamos vendo isso acontecer nos Estados Unidos, um surto que começou lá na Califórnia, na Disney. No Ceará já estamos há um ano com a circulação do vírus. Então, realmente, a gente não pode baixar a guarda. E vamos falar especificamente do sarampo nesse momento, porque muitas são as famílias, os pais, que decidem, que optam por não vacinar seus filhos. O que acontece nesse círculo de pessoas? Existe uma campanha contra vacinas hoje em dia em alguns lugares do mundo, e eu imagino que essas pessoas que estão passando por esse problema agora devem fazer parte dessa linha de pensamento. O que você tem a dizer para essas pessoas? Existem uns grupos chamados grupos anti-vacinas, né? Essas pessoas, às vezes, baseadas no fato da doença não mais ocorrer, porque quase todos estão vacinados, e eventualmente preocupadas com efeitos colaterais de vacinas, que às vezes as vacinas podem dar alguma reação, uma febre, um mal-estar. Mas normalmente não são reações importantes. Nada que se compare à doença que ela se propõe a prevenir, né? Exatamente. Então, quando você tem pais que por motivos, às vezes religiosos, às vezes antroposóficos, às vezes filosóficos, às vezes até por questões antivacinais, mesmo acreditando que a vacina pode fazer mal, não vacina seu filho, e por uma comodidade, às vezes, da situação, não ter mais aquela doença ocorrendo, ele cria esses suscetíveis, esses bolsões suscetíveis. E mais do que isso, as pessoas que não podem se vacinar, porque tem um câncer, tem AIDS, tem quimioterapia, tem alguma doença grave que não, ou a vacina não funciona no seu organismo, elas se beneficiam da vacinação dos outros. Porque os outros vacinados, a doença não ocorre, protegem diretamente. Então, vacinar mais do que proteger-se a si próprio é uma ação de cidadania. Você está protegendo o terceiro e fazendo um bem não só para você, mas toda a população da comunidade que você vive, né? As pessoas que vão viajar para esses locais onde estão ocorrendo esses surtos de sarampo devem tomar cuidado, de repente reafirmar mais uma dose da vacina? Perfeito. Se não estão vacinados adequadamente ou desconhecem o seu passado, eu não sei se eu tomei vacina, deve tomar. Adultos também devem se preocupar. Adultos também. As vacinas não são só para crianças. O sarampo é altamente contagioso e metade dos casos que estão acontecendo no Ceará são em adultos, adolescentes e adultos. Então precisamos todos estar com as vacinas em dia. Não só para ir para o Ceará, viu, né, Regiane? Porque as pessoas às vezes pensam que eu vou viajar, então eu preciso tomar vacina. As vacinas são feitas para todas as idades, para quem viaja ou não. É isso aí. Por isso que, inclusive, os adultos que costumam relaxar muito com relação a esse assunto, achando que vacina normalmente é só para criança, é importante que todo mundo atente para as vacinas que tomou no passado para atualizar a situação hoje em dia. E as vacinas que são próprias da idade do adulto, né? Quando a gente era criança, não existia vacina para hepatite B. Hoje todo mundo tem que tomar vacina para hepatite B, o HPV, a vacina do idoso de pneumonia, do herpes zoster. Então, hoje existe um calendário de vacinação recomendado para todas as idades, não é só da criança. E falando em calendário de vacinação, ele muda no Brasil, esse calendário, de acordo com a região? No Brasil, a única vacina que a gente dá para parte da população e para outra parte não dá é a febre amarela, porque ela tem relação com regiões onde a doença ocorre. As demais vacinas são indicadas para qualquer
brasileiro em qualquer região do país precisa tomar as vacinas de maneira universal. Tá. A gente tem ouvido falar muito sobre esse assunto dengue, que realmente está assustando a população do país inteiro, bastante, em especial aqui no estado de São Paulo. A gente está com casos em muitas cidades reconhecidamente com surto de dengue, muitas mortes já acontecendo, realmente está assustador. E a gente tem ouvido falar a respeito da vacina da dengue que está sendo estudada e assim como eu, imagino que boa parte da população não vê a hora dessa vacina estar aí no mercado disponibilizada para todas as pessoas. A gente pode já dizer que isso é uma grande vitória ou ela ainda está em fase, ainda está em processo de estudo? Em que fase que está? Nós não temos nenhuma vacina de dengue ainda aprovada, né? Então as vacinas ainda estão em fase de teste. São duas vacinas mais adiantadas, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento. Uma que já tem vários estudos na Tailândia, aqui na América do Sul, inclusive com população brasileira envolvida nos estudos. Essa provavelmente é licenciada até o final do ano ou começo do ano que vem. Existe uma outra feita aqui no Brasil, também desenvolvida no Brasil em parceria com os Estados Unidos, também uma vacina que é promissora também, essa que inclusive o governo do estado quer acelerar o seu processo junto de registro, de atualização das fases de desenvolvimento, mas são vacinas ainda para a expectativa de 2016, 2017. A dengue tem 4 tipos, o vírus de dengue tem 4 tipos, então as vacinas de dengue têm que contemplar os 4 tipos. Porque não adianta uma vacina só para 1 ou para 2, porque isso pode dar uma falsa proteção, uma falsa sensação de segurança. Então hoje, na realidade, Regiane, ainda não temos nada concreto. A gente precisa cuidar dos criadores, eliminar aquela história da água parada, usar repelente. Essa é a maneira efetiva hoje de prevenção da dengue. Então a gente não tem hoje expectativas de contar com vacinação para um curto período de tempo. Isso vai ser sempre, afinal de contas, o mosquito, o Aedes aegypti, ele não transmite somente a dengue. Quando a gente for vacinado contra a dengue, a gente tem que se preocupar com a chikungunya, que também está começando a crescer aqui dentro do Brasil. Então a gente precisa realmente ficar atento na prevenção contra os criadouros do mosquito da dengue. A gente tem uma matéria, eu queria que a gente assistisse juntos aqui, que o Jornal da Gazeta exibiu, a respeito justamente sobre essa pesquisa que está sendo feita no Instituto Butantan sobre a vacina da dengue. Vamos ver. Vamos ver. O estado de São Paulo atravessa uma das piores epidemias de dengue, com mais de 70 mortes e 100 mil pessoas infectadas. A Prefeitura de São Paulo diz ter contabilizado mais de 4.500 casos da doença nas 10 primeiras semanas do ano. O número é 3 vezes maior do que o registrado em 2014. O Instituto Butantan é um dos responsáveis por estudos de vacina contra a doença. A dengue pode ser causada por 4 tipos de vírus, conhecidos pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4. A vacina produzida pelo Instituto é composta por esses 4 tipos de vírus. A primeira fase de testes teve início em novembro de 2013 e contou com 50 voluntários que nunca tiveram a doença. Estamos justamente na fase 2, que é aquela fase que nós estamos pegando alguns voluntários e testando a nossa vacina para ver se ela é segura. Nós já vimos que ela na fase 1 ela já demonstrou segurança. Nessa fase 2, inclusive, a gente testa como que o indivíduo está respondendo em termos de produção de anticorpos e algumas células imunocompetentes. Então, a nossa vacina já demonstrou que, além de segura, esses indivíduos eles produzem anticorpos com quantidade suficiente, que é o esperado, e também a capacitação imunológica desses indivíduos também é muito satisfatória. Devido ao grande número de casos da doença, o Instituto Butantan vai pedir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a antecipação da fase final de testes clínicos em humanos da vacina contra a dengue. Pedindo para que o nosso estudo de fase 3 entre imediatamente, porque nós já temos as doses de vacinas para esse estudo já prontas. Então, isso abreviaria bastante o tempo de estudo, né? Porque com essas doses prontas e a gente coordenando com a Secretaria da Saúde os centros que vão receber os voluntários, que seriam na faixa de 12 mil voluntários, isso permitiria que a gente já no final do ano já tivesse uma perspectiva de avaliação dessa fase 3. Só que desses 12 mil voluntários, uma parte vai receber a vacina e uma parte vai receber placebo, justamente para fazer a comparabilidade dos dois grupos, né? Para saber se a vacina é eficaz ou não. A terceira fase dos testes é muito importante para o estudo, pois vai estabelecer os perfis dos públicos que podem ser imunizados com a vacina. Por essa razão, serão necessários mais voluntários com faixas etárias diferentes. Após a fase 3, a Anvisa emite um registro para que a gente possa disponibilizar a vacina para o SUS. Segundo os coordenadores do estudo, seria possível diminuir em até 2 anos o processo de desenvolvimento da vacina, caso a autorização seja concedida. Se os testes forem positivos, a imunização poderia estar disponível para a população já em 2016.
no máximo no início de 2017. Vamos torcer para que essa vacina realmente chegue o quanto antes, né, doutor? Esse é um sonho, né? Porque a dengue, infelizmente, hoje, hospitalizações em excesso, hospitais todos lotados com dengue, casos de morte, internação. Então, é importante, seria uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que a gente diminua, pelo menos em 25% a 50% os casos em qualquer país que tem bastante dengue. É verdade. E é importante também a gente ressaltar que o Instituto Butantan ainda não entrou na terceira fase de testes, como justamente a gente acabou de ver no VT. Foi feita a segunda fase, aí a Anvisa está naquela questão burocrática que precisa realmente passar por essa questão, estão pedindo aí para que acelere tudo isso, mas a terceira fase ainda vai começar, a gente não sabe exatamente quando. Mas aí no site do Instituto Butantan, as pessoas que quiserem se voluntariar vão precisar realmente de muita gente nessa fase agora para justamente testar essa vacina, para aprovar a sua eficácia. São 13 mil pessoas necessárias para essa terceira fase. Ainda não começaram as fases de teste, mas vamos ficar atentos então a esse site para que quando abrirem as inscrições para que as pessoas façam essa inscrição para serem voluntárias, para que o máximo de pessoas cheguem o quanto antes para que a gente consiga acelerar esse processo também, né, doutor? O recrutamento desses voluntários para participar disso é fundamental. E há o que se definir ainda, Regiane, quem deve receber a vacina? Porque nós não vamos de uma hora para outra ter vacinas para todos, para toda a população. Nós somos 200 milhões de habitantes. É muita gente. É muita gente. Então, talvez a gente precisa, de acordo com esses estudos, desenhar quem é a população que responde melhor à vacina, onde a gente vai ter o melhor resultado em termos populacionais, em termos de faixa etária, quem vacinar. É verdade, está certo. Antes da gente encerrar, doutor, eu queria que o senhor comentasse o que está acontecendo com essa questão das vacinas que estão faltando em algumas regiões do Brasil. Muitas são as reclamações de mães que são obrigadas a sair com os seus filhos da maternidade sem receber aquela primeira dose, a BCG, BCG no segundo dia de vida e tudo mais. E estão tendo que tomar essa vacina, dar a vacina para os seus filhos depois de 20 dias, um mês de vida, quer dizer, crianças correndo riscos, idosos, e muitas são as vacinas que estão faltando. Eu achei a justificativa do Ministério da Saúde muito fraquinha demais. O que pode estar acontecendo? Na verdade, a gente tem hoje, por um lado, um aumento mundial do consumo de vacinas. Né? Hoje em dia, a introdução dessas vacinas em praticamente todos os países da Ásia, da África, que são extremamente populosos, aqui na América Latina também. Então, nós temos hoje um grande consumo de vacinas, um grande uso, o que é bom, mas os laboratórios ainda não estavam tão preparados para abastecer esse consumo tão grande. Esse é um fator. Outro fator importante é o nível de exigência, tanto para a dengue que a gente comentou agora, como para qualquer vacina, o controle de qualidade, os estudos, a certificação desses produtos está cada vez mais exigente. Então, a gente precisa realmente disponibilizar para a população produtos seguros. Mas, realmente, quando juntamos esse consumo alto com os testes todos de segurança e, além disso, a gente tem alguns problemas locais de laboratórios que precisam modificar seus processos, reformar suas plantas que estão antiquadas, que estão velhas, acontecem esses problemas que infelizmente não... É um problemaço e repercute na população, né? Agora, a gente tem, claro, que uma progressão populacional, né? A gente tem um estudo de quanto a população vai crescer. Devíamos estar mais bem preparados para uma situação como essa e não, como sempre, a gente está tentando apagar o incêndio, tentando chegar num momento desse. Mas o que é importante nessa história, que eu acho que é fundamental, Regina, a gente praticamente nunca passou por isso. Uma coisa que sempre funcionou direitinho no Brasil foi isso, né? As vacinas estavam sempre lá à disposição da população. E há uma credibilidade muito grande no nosso programa de imunizações. Então, eu espero que isso não se prolongue, porque o nosso maior trunfo, o nosso maior sucesso nas coberturas... Uma coisa que a gente pode se orgulhar, né? Mas o que a gente tem o sucesso nas coberturas vacinais, todo mundo se vacina, é porque é um programa de credibilidade. Se você vai um dia no posto de saúde, não tem, no outro dia vai, não tem, você começa a perder a credibilidade. Fragiliza. É isso que a gente deve evitar. Então, a gente espera que isso seja resolvido o mais breve possível, para que a gente não perca esse nosso maior tesouro, esse nosso maior bem, que é a credibilidade e a população acreditar no Programa Nacional de Imunizações brasileiro. Já que o Brasil não consegue tratar tão bem nos hospitais que estão da situação que estão, que a gente consegue mostrar, que consiga pelo menos prevenir essas doenças. E olha que se você compara o calendário de vacinação brasileiro com países do outro mundo... é modelo. É modelo. É verdade. É modelo, é exemplo. Nenhum país, eu arriscaria dizer, incorpora tantas vacinas no Brasil, nem os
Estados Unidos, como o brasileiro faz, como o programa brasileiro faz. Então é o nosso programa de sucesso que não pode perder isso, né? De forma nenhuma. Agradeço demais sua presença. Obrigado, aqui, Dr. Renato Kifuri, que é pediatra infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado você, Regiane. Está aberto o convite a voltar. Obrigado. Qualquer novidade, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Obrigada, até a próxima.